Como é que será esse ano, 2026, o ano de eleições? A gente tem aí juros altos, né? Uma Selic alta, não é? A 15% ao ano, o alto endividamento agrícola, né, do nosso produtor, como a gente vem tratando aqui, tratamos ao longo de 2025 e 2026. O que esperar? E quem vai fazer para a gente essa avaliação da economia, né, é o Rodrigo Provazzi, que é economista e também consultor de risco. Rodrigo já aqui com a gente. Muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Vamos lá, né? A gente vê, como eu falei, né, os juros altos, taxa Selic a 15% ao ano, não é, Rodrigo? Endividamento agrícola, nossos produtores endividados buscando aí, a gente noticiamos muito aqui a recuperação judicial, a RJ, né? O nosso produtor buscando a RJ. O que esperar então para 2026, não é? A gente tem aí esse nível atual de endividamento do nosso produtor. Perfeito. Seguimos com um cenário desafiador para 2026. A gente tem uma perspectiva de manutenção da taxa de juros em 2 dígitos até o final do ano. E isso pode mudar, obviamente, com a questão das eleições. Mas até o momento da eleição, um ano de muita volatilidade e instabilidade. Uhum. E como aumentar então, essa produção no país, né, com juros, não é, Rodrigo? A gente vê esses juros aí nesse patamar que pode impactar o custo do crédito rural, o investimento também na cadeia produtiva, sendo que o Brasil ele pode se beneficiar quando a gente vê aí, não é, se beneficiando como fornecedor confiável aí de alimentos, né, por motivos geopolíticos, mas os juros estão aí, né, numa casa altíssima, 15% ao ano. Tivemos aí a MP 1314 do governo com linhas de crédito, né, para ajudar o produtor, né, a sair, aliviar desse endividamento, mas por outro lado a gente vê o setor questionando em relação ao montante de recursos da MP 1314, 12 bilhões de reais, que não atenderia a todos. Enfim, e eu te pergunto, o governo ele vai conseguir esse ano, 26, pode apresentar um novo programa de renegociação? A gente tem, ou securitização, que é o que o setor pede, não é, de dívidas, tem espaço fiscal para isso tudo? Olha, na verdade, espaço não temos, mas historicamente, a gente encontra esses espaços, principalmente para o agronegócio, né? O agronegócio, ele tem um papel extremamente importante na economia brasileira e, por conta disso, o governo federal, ele trata o setor de forma bastante cuidadosa. Então, eu entendo que, para aqueles que estão endividados, o cenário continua sendo um cenário desafiador, mas temos também o outro lado, que são as empresas que estão com uma boa gestão de caixa, que estão com caixa, né, em si, e esse cenário ela acaba favorecendo, abre uma janela de oportunidade bastante grande. Mas desafios a gente tem aí, né? Ao longo de 2026 que a gente está tratando, eleições, né? No meio do caminho tudo vai parar, né? A partir, não é, de um prazo a gente vai ver tudo parando, nada avançando, não é? E nisso tudo existe essa dificuldade de avançar projetos importantes aí, quando a gente está trazendo para o agronegócio, de avançar esses projetos? É um ano de extrema incerteza. Eu acho que o primeiro marco importante é a definição de quem vai ser o candidato da direita ou da centro-direita, Simone. Esse acho que é um primeiro marco bastante importante e a partir daí a gente começa a ter alguma visão um pouquinho mais clara sobre o que esperar para o futuro, principalmente olhando o quão competitivo esse candidato seria contra o governo da situação. Então, acho que esse é um primeiro marco relevante para 2026. Uhum. A gente vimos aqui, falamos da projeção aí do Boletim Focus, né, para 26, a estimativa subiu aí de 4,05%, estou até lendo aqui, para 4,06%, queda gradual da Selic. A taxa Selic deve começar mesmo, como está a projeção aí? Você acredita que deve começar a cair a partir deste ano? Deve começar a cair, mantendo isso ainda em 2 dígitos. Tem uma expectativa que ela deve cair para algo em torno de 13,75 ou 13,5 até o final do ano, mas obviamente isso muito direcionado ainda pela questão eleições, resultado das eleições. Mas, de qualquer forma, a gente continua com uma taxa, na minha visão, uma taxa bastante alta.
Geopolítica, a gente vê todos os acontecimentos de 2025, né? A taxação aí do governo Trump, não só para o Brasil, mas o mundo todo, né? Envolvido em buscar soluções para tirar a taxação, enfim. Você acredita que em 2026, a gente viu aí agora, né, na madrugada de sábado, o ex-presidente Nicolás Maduro, o ditador Nicolás Maduro sendo retirado de seu país, né? Foi para os Estados Unidos, deve ter esse julgamento lá, mas enfim, essa tensão na América Latina, a gente vê todos os acontecimentos, você acredita que isso pode avançar cada vez mais? A gente vê esse protecionismo se fechando, multilateralismo perdendo espaço e para a economia, como é que fica, né, essa situação toda? Essa tendência pelo protecionismo, eu acho que ele é uma realidade, ele veio para ficar. As questões, as tensões geopolíticas, o que temos de novidade é que elas se aproximaram muito do Brasil. Agora a gente tem, né, um país que faz fronteira com o nosso, que teve um ato, alguns dizem um ato de guerra ou não, mas um ato, né, muito forte. E isso com certeza traz mais instabilidade, principalmente, agora falando especificamente do caso Venezuela, na questão do petróleo. Hoje a gente teve um aumento, né? Hoje, o primeiro dia útil após o ocorrido, um aumento no valor do petróleo Brent, mas a gente não sabe como isso vai se comportar no futuro. A expectativa a médio prazo é que o valor do petróleo caia. Os Estados Unidos tende a extrair mais petróleo da Venezuela e vindo mais petróleo para o globo, o petróleo caia. Mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, porque não sabemos a situação real da empresa petroleira da Venezuela. Você é analista de risco, né? A gente viu o Trump falando também na possibilidade, não é, de avançar. A gente está falando de uma Colômbia também, né? Você acredita que essa tensão ela pode aumentar, não é, com essa ameaça, assim, né, de possivelmente acontecer o mesmo com a Venezuela, com a Colômbia, ou está muito distante, ou foi apenas mais digamos, uma bravata de Donald Trump? É muito difícil fazer qualquer afirmação com relação ao que o presidente Trump diz. A situação da Colômbia é muito diferente da situação da Venezuela. A Colômbia vive uma democracia, né? O presidente foi eleito e não há tanta contestação sobre a eleição como na Venezuela há. Mas quando se trata do governo americano, do Donald Trump, fica difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão. Então, um ano de desafios, a gente segue atento, não é, Rodrigo? Muita coisa vai acontecer. A gente tem no meio, como a gente falou aqui, no meio do caminho, eleições, não é, aqui no Brasil, e todos esses acontecimentos a gente falou aqui, acordo, vamos falar que a Mercosul e a União Europeia, que é importante para o Brasil, mas está ainda em cima do muro, pode ser que aconteça, pode ser que não, mas tem essa expectativa do doutor em cima desse acordo que está há muitos anos para ser firmado e até agora nada. A gente vê aí o México colocando alíquotas, tarifas para a carne bovina brasileira. A gente vê a China dizendo assim, olha, se você passar da cota, você vai também ter uma taxação a mais, ou seja, todo mundo está se fechando e olhando para o seu umbigo, né? Mas eu, por ser gestor de risco, eu tendo a enxergar também as oportunidades que aparecem para o Brasil por conta disso. E lembrando que em 2025 a gente começou o ano com algumas perspectivas macroeconômicas muito mais desafiadoras, estamos entregando números melhores do que havíamos previstos e ainda que tenhamos enfrentado um desafio do tarifaço, do Dia da Libertação, que ninguém imaginava que seria com essa magnitude. Mas a gente conseguiu encontrar soluções e saímos mais fortes. E eu acredito que, apesar de 2026 tá trazendo esse componente de desafio também, a gente vai conseguir passar por essa e sair mais fortalecidos. Certo. Rodrigo, queria muito agradecer a tua participação aqui com a gente hoje, analista de risco, economista também, o Rodrigo Provazzi. Muito obrigada pela participação aqui com a gente no Nosso Jornal e até uma próxima para a gente voltar a conversar aqui no meio do ano para ver como é que a gente está indo, como é que o Brasil está seguindo, viu, Rodrigo? Legal, muito obrigado, Simone, e espero com perspectivas melhores. Com certeza. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.